Olá, está no ar o programa Trajetórias. Dando sequência à nossa série sobre o mês da consciência negra, hoje recebemos aqui no estúdio o jornalista Renato Dornelles. Renato, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Caroline. Eu agradeço em primeiro lugar o convite, certo? Me conta, quem é o Renato? Certo. É uma pergunta um pouco complexa, né? Para quem já tem 61 anos. Tô brincando. Ah, bom, o Renato Dornelles, vamos dizer assim, é um negro de Porto Alegre, nascido na periferia, de uma família sólida, felizmente tive, né, uma família sólida que muito me apoiou e me apoia até hoje. E que desde cedo sonhou ser jornalista, desde cedo. E seguiu em frente em busca do sonho. Cursei jornalismo na PUC. E tive a minha trajetória no jornalismo. Depois, paralelamente, iniciei na literatura e depois, na sequência, no audiovisual. Assim, falando de questões profissionais, né? Mas sempre tive em todos os meus trabalhos certo engajamento com questões como a questão da negritude, né, e outras questões. E Renato, como é que foi para ti, né, cursar jornalismo, né, numa época em que o negro tinha um acesso mais difícil, né, ao ensino superior? Exatamente, até por isso assim eu sou um tanto defensor das ações afirmativas, porque na minha época era muito difícil, era uma dificuldade muito grande, porque nós negros, a maior parte da população negra ainda é de periferia, e para nós de periferia tem a questão que quase a totalidade, obrigatoriamente, tem que se dividir desde cedo entre o estudo e o trabalho. Então, já temos uma dificuldade maior, de menos tempo de estudo. Não vou dizer, claro que tem muitos que não são não negros que também têm essa dificuldade. Mas, na maior parte dos casos, nós negros temos essa dificuldade. Então, na época em que eu cursei jornalismo, cursei numa universidade particular, na PUC, mas de qualquer maneira, contando públicas e particulares, cursei de 82 a 86, nós negros éramos apenas 2% dos universitários no país. Então, já começaram as dificuldades para ingressar no curso superior. Depois, né, como eu já coloquei, a dificuldade de trabalhar, ter uma jornada de dia inteiro e estudar no outro turno. O que dificultava até muitos negros de cursarem alguns cursos que exigiam uma carga horária maior. O jornalismo eu conseguia fazer em um único turno, mas havia cursos em que, principalmente na universidade pública, que eram aulas distribuídas ao longo do dia, em turnos diferentes, o que dificultava para quem trabalhava, né? Então, para mim, foi isso, assim, foi essa rotina de trabalhar o dia todo e estudar, me focar no jornalismo em busca de uma carreira. Com certeza, né? E me conta, como é que foi para ti, né, entrar no jornalismo? Porque uma das coisas que tu nunca quis, vamos dizer assim, Sim, seria fazer jornalismo policial. Exato. Inclusive foi isso que te consagrou Exato. E tu acabou, né, fazendo boa parte da tua carreira de jornalismo policial. Exato. Eu vou dizer assim que eu tive algumas sortes na vida, né? Porque quando eu estava terminando o curso de jornalismo, estava no último semestre, a RBS-TV resolveu fazer, na época, uma espécie de um projeto piloto. Depois eles, a partir da segunda turma, eles batizariam de Caras Novas. Era um projeto piloto para descobrir novos talentos. Então eles fizeram seleção entre os formandos de 3 faculdades de jornalismo que existia aqui na Redondeza na época, que era a PUC, URGS e Unicinos. E eu fui um dos selecionados para fazer esse projeto. Terminado esse projeto, surgiu uma vaga na Rádio Gaúcha, eu comecei a trabalhar na Rádio Gaúcha como produtor
e também produtor, fazer reportagem também. E paralelamente surgiu uma vaga justamente na editoria de polícia da Zero Hora. E eu me lembro bem assim do meu tempo de faculdade, eu tinha uma imagem muito ruim da reportagem policial porque eu via muito sensacionalismo. Ou evidentemente não vou generalizar, dizer que havia também profissionais sérios, né? Mas também havia assim muito sensacionalismo e era isso que chegava mais às pessoas, o sensacionalismo. Era foto de corpos, né, em casos de acidentes ou de homicídios. Eram títulos que não levavam a notícia tão a sério. É isso falando de um modo geral. Então eu tinha esse preconceito e eu não ia trabalhar de jeito nenhum nessa área. Mas aí surgiu uma vaga, fui convidado a fazer um teste, fiz um teste, fui aprovado. E aí descobri que na mesma época, porque isso eu me formei em 86, fazia um ano que o Brasil havia saído do regime militar. E nesta época havia uma transição política no Brasil, inclusive envolvendo os movimentos de direitos humanos, que, em função de não haver mais presos políticos, eles se voltavam as suas ações para o chamado preso comum. E dentro do jornalismo eu encontrei colegas que estavam também fazendo essa transição em termos de jornalismo, né? Então, encontrei colegas que estavam fazendo o jornalismo policial em que fugia do só factual e partia também para questões de análise, questões sociais, questões de denúncias, de violações. E ali eu me encaixei. Me encaixei e também, paralelamente, aconteceu, né, que com menos de um ano de jornalismo, um acontecimento no Presídio Central de Porto Alegre me chamou a atenção, foi um motim que eu cobri. E ali, naquele motim, eu e alguns outros colegas descobrimos que o crime estava se organizando no Rio Grande do Sul. E aí eu foquei muito nessa questão do sistema prisional e do crime organizado no Rio Grande do Sul. E a partir dali, com um ano de jornalismo, comecei a trabalhar isso e trabalhei praticamente todo o tempo do jornalismo, depois na literatura e no audiovisual com essa temática. E como é que né? Tu estar inserido dentro do jornalismo policial, cobrindo também, né, essa questão do motim dentro do Presídio Central, enquanto homem negro, porque a gente sabe que, infelizmente, é muito associado, né, o negro à violência. Exato. Né, por ser negro, periférico. Então, infelizmente, tudo isso está muito ligado. Como é que foi para ti estar inserido num ambiente onde, daqui a pouco, poderiam, simplesmente por tu ser negro, achar que participasse de alguma facção? Claro, claro. Eu acho que isso aí, para mim, assim, foi, de certa forma, uma vantagem. Porque eu posso dizer, assim, em relação aos colegas, que eu sentia na pele a questão, né? Então, tinha talvez um entendimento maior por sentir na pele. Por sentir... então, até alguns fatos, uns assim, que podem parecer piada, mas coisas assim que eu nunca esqueci. Por exemplo, eu estava entrevistando um cidadão de Santa Cruz pelo telefone. Ele me ligou para falar de alguma coisa que tinha acontecido lá e quis elogiar o delegado de lá, de Santa Cruz do Sul. E ele começou a me falar e daqui a pouco, claro, imagina, nos anos 80, na cabeça dele, ele estava falando com um repórter e, naturalmente, para ele, era um repórter branco. E ele, lá pelas tantas, começou a elogiar o delegado, o trabalho do delegado. Olha, delegado, então, lá pelas tantas, ele fez uma observação. Olha, até eu vou lhe ser sincero, o delegado, ele é um negro, mas é gente boa. Sabe? Então, aquilo assim, são coisas que tocam. Apesar de ser negro, é gente boa. Sim. Entende? Então, são coisas que nos chocam, mas também nos motivam a brigar contra esses conceitos, a brigar contra isso tudo. Também, já tempos depois, agora já nos anos 2000 também, que houve uma barreira. Eu estava nessas lotações, né? E tinha eu mais uns 4, 5 negros, o resto era branco. E a polícia militar parou a lotação no caminho e ficaram um tempão rodeando a lotação, olhando, encarando, assim, com o cara.
Aí entraram dentro da lotação e apontaram, você, desçam, por favor. Aí eu fiquei, já, bom, mas aí eu olhei, só mandaram descer os negros. Eu já fiquei assim, né? Isso lá no início dos anos 2000, já fiquei meio indignado. Aí eu fui perguntar para eles, mas por que só os negros? Ah, estamos fazendo nosso trabalho. Sim, mas por que só os negros? Fiquei insistindo. E talvez eu tivesse sido preso se um dos policiais, porque tinha acho que pelo menos ali, policiais de 2 ou 3 viaturas para fazer a revista, botaram os outros negros. Enquanto eu falava com o comandante da operação, botaram os outros negros na parede. Mas um dos policiais, que era negro, também me reconheceu. Ah, mas esse é o jornalista fulano de tal e tal. Aí não me revistaram, certo? Não me revistaram. É um absurdo, ou seja, é o jornalista, não vamos revistar. E me tiraram da revista, e depois era uma explicação que até hoje eu não engoli. Porque eles depois foram... A explicação que deram, até porque eu fui reclamar... A explicação que deram é que havia acontecido algum fato, um assalto, alguma coisa, que era com... O autor era um negro. Mas daí, eu olhando assim as pessoas... Eu estava junto com um amigo, Sérgio Cunha. Ele até a faixa etária é um pouco mais velho que eu, mas tudo bem, ainda passava mesmo a faixa etária. Mas só que ele tem cerca de 1,80 m, eu tenho 1,60 m. Atrás, um jovem, um dos que desceram também, um jovem que devia ter uns 18 anos e mais ou menos... mais de 1,80 m, e assim, sabe, negros diferentes na faixa etária, fisicamente. Aí o que eu deduzi? Que para eles a única característica na descrição que interessa é a cor da pele. Porque se nós éramos tão diferentes, mas a única coisa que, assim, que nos assemelhava era a cor da pele, eu imaginei, não, para fazer... alguém disse, foi um negro... E não perguntaram mais se era um negro alto, um negro velho, um negro jovem. Bastou aí parar a ideia de revistar tudo que é homem negro. Então, são absurdos, né? São absurdos. Aliás, agora até fui selecionado, volto agora digamos, à academia, porque eu fui selecionado para o mestrado de Segurança Cidadã da URGS, e aí também quero trabalhar muito essa questão, né? Segurança cidadã, porque eu acho que, evidentemente, que a gente precisa muito da segurança pública, mas também a gente não pode desprezar a cidadania. E Renato, me conta como é que é para ti, né? O que tu vê de evolução, vamos dizer assim, né? Na aceitação do negro, né? Porque tu passou por racismo quando tu entra na faculdade, no início dos anos 2000, né? E como é que tu vê hoje, assim, 2025, o que se evoluiu nesse quesito? Eu acho que tem se evoluído, evidentemente que é algo que tem que ser frequente, né? É uma luta frequente, uma luta contínua, até porque se a gente analisar a história, pensar que nossos antepassados negros chegaram aqui como coisas, né? Não como seres humanos, mas como coisa, como mercadoria, e que nós tivemos e temos até hoje, de certa forma, o racismo religioso, já tivemos a cultura com a capoeira e o samba punidos, né? E assim por diante. Então, ainda é uma luta árdua para acabar com essas raízes, para a gente cortar essas raízes racistas em definitivo. Mas, de qualquer maneira, também não podemos deixar de reconhecer que houve evolução. Evoluímos bastante. Evoluímos em termos de legislação, com a questão do racismo ter sido tornado crime. Evoluímos através de políticas afirmativas, né? Felizmente, hoje, os índices de negros nas universidades é bem maior do que era na minha época. Se diminuiu, de certa forma, uma diferença racial na sociedade brasileira, embora ainda exista e ainda seja gritante, mas houve uma redução. Então, podemos dizer assim que houve evolução, o que nos motiva a continuar lutando, mas ainda tem muita coisa pela frente ainda. E, Renato, como é que tu analisa, assim, né? Tu vê a tua trajetória, assim, tu hoje escrevendo, né, teu nome na história, porque
na tua trajetória profissional também, tu acabou cobrindo fatos memoráveis, né? Não só esse do Central, mas também a morte, né, do Daut. Como é que foi isso? Exato. Aí, assim, eu diria que fica até complicado falar em sorte, porque também são fatos, né? Fatos assim, tristes, são fatos tristes, mas agora que aconteceram, né? Sim. Aconteceram. Então, de certa forma, de eu estar naquele momento, mas também deixando um pouco a modéstia de lado, também só sorte não ajuda, né? Tem que ter a competência. Com certeza. E aí, felizmente, eu tive a competência de cobrir de forma marcante esses casos. A morte do deputado Zé Antônio Daut, eu era o jornalista de plantão pela Zero Hora e acredito que talvez naquele tempo, em 1978, numa noite, final de noite de sábado, eu era o único jornalista de plantão em Porto Alegre, pelo menos. Eu era o único. E então eu que estava ali de plantão na hora que o Daut foi baleado, que foi avisado, foi para o pronto-socorro. Acompanhei durante 2 anos o inquérito e o processo até o julgamento do único suspeito que foi julgado e absolvido no caso. Os motins, em 87, justamente aquele motim que marca o início do crime organizado do Rio Grande do Sul, eu estava lá cobrindo e depois acompanhei mais vários outros motins. E aí também, claro, foi uma série de coincidências, porque em 93 eu fui retirado da reportagem. Foi na época que eu também, né, passado sindicalista, fui presidente do Sindicato de Jornalistas do Rio Grande do Sul, e naquela época eu fui tirado da reportagem, fui para o setor de pesquisa, que inicialmente para mim assim eu considerava como um castigo. Mas daí numa conversa com um correspondente da Zero Hora no Rio de Janeiro, na época, Fernando Gabeira, que tinha sido do setor de pesquisa do Jornal do Brasil, na época áurea do Jornal do Brasil. Numa conversa eu vi que o setor de pesquisa, para mim, assim, para o jeito que eu gosto de trabalhar, era um paraíso. E foi, porque a partir daquele trabalho do setor de pesquisa, e agradeço até as minhas colegas bibliotecárias que trabalhavam comigo no banco de dados da Zero Hora, que me ensinaram muito. Ali eu aprendi a pesquisar, a trabalhar com dados do passado, e aí fui construindo as minhas obras, né, meus livros, e depois também o audiovisual. Então, para mim, assim, é algo assim, muito gratificante hoje sentir o carinho das pessoas pelas obras. Então, claro, trabalhei também o samba. Então, às vezes eu brinco, porque em alguns lugares eu vou e uma vez uma menina, uma jovem universitária, ela ficou me olhando. Foi até numa noite dos museus que teve. E ela ficou olhando, depois eu falei, desculpa, mas o senhor é o Renato Falange? Renato. Então, é muito associado, que é o título do primeiro livro. E também o outro chamava Renatinho Chora Cavaco, que era a coluna que eu tinha de samba. Então, até hoje, assim, muitas pessoas assim, me reconhecem, eu recebo muitos elogios assim por redes sociais, as pessoas elogiando as obras, principalmente assim, né, mais do que, acho que para mim assim, mais do que a pessoa, mas o reconhecimento do valor das obras, para mim isso é extremamente gratificante, as pessoas elogiando os trabalhos que chegaram aí para o exterior, né, como o documentário Central e outros, Olha para Elas, também, que chegaram e repercutem até no exterior. Então, acho que é uma grande gratificação para mim, assim, e dizer que me sinto, assim, muito lisonjeado por ter conseguido fazer trabalhos que repercutem e que, de certa forma, têm influência na sociedade. E como é que foi produzir, né? Tu aí tem uma trajetória de mais de 10 anos no audiovisual. Como é que foi produzir Central? Pois é. Tu lidar com o sistema penitenciário não é fácil, né? Não é fácil. Primeiro, evidentemente que o que não é bom as autoridades normalmente não querem mostrar, né? Não querem mostrar normalmente o que não é bom. E do outro lado, evidentemente, que como envolve crime organizado, também, evidentemente que o crime organizado não tem
vamos dizer assim, que as lideranças do crime organizado não têm também interesse em mostrar o lado ruim. Então, digamos assim, que não foi um trabalho nada fácil, não foi um trabalho... mas valeu o esforço meu, e destaco aqui principalmente a minha sócia, Tatiana Sager, né, que faz os trabalhos comigo, que a gente passou quase 100 dias indo ao presídio, entrando no presídio, filmando, entrevistando, indo até os limites e passando, às vezes, os limites que nos eram estabelecidos para conseguir mostrar a realidade do presídio. Para mim, assim, para nossa gratificação, assim, eu me sinto gratificado, porque quando agora que o Presídio Central passou por uma extrema reforma, pode-se dizer que deixou de existir o Presídio Central, aquele que a gente filmou, né? Quando houve a cerimônia para início das obras de derrubada do presídio para a construção da cadeia pública que existe hoje no lugar, foi lembrado o documentário e houve um agradecimento pela produção do documentário e mostrando que aquilo era uma realidade que tinha que ser transformada. Agora, na inauguração da cadeia pública, novamente cenas do documentário. Então, podemos assim dizer que contribuímos para que alguma medida fosse tomada, para acabar com um problema sério da sociedade, um problema sério que ampliava a criminalidade, que era o Presídio Central. Agora vamos ver se a cadeia pública não se transforma também no Presídio Central. Não, e serve para mostrar a história do lugar em si também, né? Porque, com certeza. Do que era há uns anos atrás e o que se tornou. Exato, mas além do que ele continua vivo, eu digo, o documentário, porque ele até chegou ao exterior, porque o Presídio Central era só um dos exemplos, muitos. Nós ainda temos muitas prisões no Brasil com funcionamento semelhante àquele Presídio Central. Tanto que universidades, todos os anos a gente faz cine debate com as principais universidades do Brasil, a USP, a UFRJ, o FMG, as principais universidades do Brasil, faculdades de Direito principalmente, mas também algumas de Psicologia, Serviço Social, sempre nos convidam para cine debate, para debater as nossas obras, tanto o Central como Olha para Elas. Então, e também os episódios da série documental Retratos do Cárcere. E continua vivo, porque o sistema penitenciário brasileiro não mudou, continua com os mesmos problemas de quando a gente fez o documentário. Vamos torcer aí para que não só as estruturas sejam mudadas, Exato. Mas também os problemas, né, que ainda existem sejam resolvidos. Renato, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas eu deixo o espaço aberto para tu dar teu recado final, também para quem está nos assistindo aí. Certo. Eu agradeço até e me sinto honrado, assim, em vir aqui falar com uma personalidade negra, né? Eu agradeço pelo convite, né? Agradeço muito, assim, por ter sido considerado e aproveitando, então, né? Porque eu acho, assim, que nós, negros, a gente precisa muito de exemplos, tanto em termos de trabalhar a autoestima das nossas crianças negras, como também para incentivar outros negros. Incentivar de uma maneira de dizer, a luta é árdua, não é fácil, temos que vencer muitas barreiras, ainda temos muitas barreiras a vencer, mas é isso, temos que lutar, não podemos desistir, vamos continuar batalhando pela igualdade, nós e todos aqueles, não só os negros, como todos os antirracistas, vamos continuar batalhando pela igualdade, né, e aproveitando aí a Semana da Consciência Negra para fortalecer. Com certeza, Renato, muito obrigada pela tua participação. Esse, então, foi o jornalista Renato Dornelles. Você pode rever este e outros programas no nosso YouTube. Até semana que vem. Tchau!